Pensa só, carregar o peso do futuro nas costas. Era basicamente essa a vida do profeta Daniel, né? Ele estava ali, no meio de visões gigantescas sobre impérios que nasciam e morriam. Mas o interessante é que a história dele não acaba com uma explosão, com uma catástrofe. Não, acaba com uma promessa, uma coisa mais quieta, bem pessoal. E é exatamente essa promessa que a gente vai desvendar hoje. E olha, o Daniel não estava só prevendo as coisas de longe, não. Ele viveu no meio do furacão. Ele viu de perto a ascensão de impérios assim colossais. Viu a Babilônia no seu auge de poder e depois viu ela ser engolida pelo Império Medo-Persa. As visões dele eram tipo um mapa do poder mundial, sabe? E um mapa traçado com uma precisão que só podia ser divina. Só que, para cada império que subia, tinha uma queda que era certa, inevitável. O mundo do Daniel era uma loucura, um turbilhão de mudanças. Era a prova o tempo todo de como o poder dos homens é frágil. Ele viu ali com os próprios olhos que até os reinos mais absurdamente poderosos, eles são só temporários na grande história do mundo. E no meio disso tudo, imagina o fardo que o Daniel carregava. Era um peso profético gigantesco. Ele teve que lidar com umas visões super complexas sobre o fim dos tempos, sabe? Mistérios que deixavam ele completamente exausto, angustiado, tentando entender qual era afinal o plano de Deus para o futuro. Mas aí que vem a parte curiosa. Depois de toda essa coisa grandiosa, de todas as visões apocalípticas, o livro de Daniel não termina com um boom. Não, o final é quieto. Termina com uma palavra de conforto, uma promessa íntima, pessoal. E é aqui que a gente chega no versículo central de tudo isso. É uma promessa direta, de Deus para ele, um profeta já velhinho, cansado de carregar o peso daquelas visões todas. A gente sente na hora a mudança de tom, né? Sai daquela coisa épica, grandiosa e vai pro pessoal, pro individual. Pode parecer só um versículo, mas ele funciona como um verdadeiro clímax teológico. Pensa bem, no meio de todo o caos que ele mesmo previu para o mundo, Daniel recebe uma garantia só para ele, uma âncora de esperança para a jornada dele. E o mais legal é que, se a gente for olhar as diferentes traduções da Bíblia, a gente percebe umas nuances bem interessantes. As palavras que usam para descansar, levantar e sorte ou herança, elas dão pistas de um significado bem mais profundo. É como se fosse uma promessa em 3 partes, sabe? E é isso que a gente vai começar a desvendar agora. Então isso nos joga direto na pergunta central de hoje. O que essa promessa tripla realmente quer dizer? O que Deus estava garantindo para Daniel na prática? Bom, essa promessa se divide em 3 garantias, que vêm numa sequência. Primeiro, a certeza do descanso. Segundo, a promessa da ressurreição. E por último, a segurança de uma herança eterna. Então, bora mergulhar em cada uma delas. Ok, vamos começar pela primeira parte, então, a garantia do descanso. Para e pensa um pouco. Depois de uma vida inteira de fidelidade, no meio daquela confusão toda, a primeira coisa que Deus oferece a Daniel é paz. Simplesmente paz. A palavra original em hebraico aqui é nuar. Isso é muito importante, porque nuar não é só uma pausa para tomar um fôlego, não. É o fim completo das lutas, do cansaço, daquele fardo pesado de ser profeta que ele carregou a vida inteira. Isso nos leva para aquela ideia teológica da morte como um sono. Ou seja, para quem tem fé, a morte não é o fim trágico de tudo. É mais como uma transição pacífica, um tempo de descanso garantido por Deus enquanto se espera o momento de despertar. E essa palavra despertar é a ponte perfeita para a segunda parte da promessa. Porque veja bem, o descanso não é o ponto final da história, de jeito nenhum. É só preparação para algo muito mais ativo, muito mais glorioso. Aqui, a palavra hebraica é outra, amad. E ao contrário daquele repouso mais passivo de nuar, amad é pura ação. Significa literalmente ficar de pé, levantar-se, tomar uma posição. É o ato de se erguer para receber a recompensa. Aqui a gente vê a transição muito claramente, né? A promessa sai daquele estado passivo de repouso, o tal sono da morte, e vai para um evento totalmente ativo e dinâmico, a ressurreição. O ato de se levantar para a glória. E o que é mais poderoso nisso tudo é que é uma garantia pessoal. Pensa só, uns versículos antes, lá em Daniel 12:2, o texto fala da ressurreição de um jeito geral. Mas agora é Deus falando direto com Daniel. Você vai estar lá. Você vai participar disso. E isso nos leva, finalmente, ao grande clímax da promessa. A parte final, o fechamento com chave de ouro.
a garantia de uma herança eterna. Ok, ele descansou, ele se levantou, mas e aí? O que ele vai receber? Bem, o termo em hebraico aqui é goral. Originalmente, essa palavra tinha a ver com a divisão da terra prometida, que era feita por sorteio, por lotes. Mas aqui o significado vai para outro nível. Não é sobre um pedaço de terra, é sobre uma herança celestial, uma parte, um quinhão incorruptível que Deus separou. O interessante é a riqueza da língua original. Termos como o gorol ou shelek não estão falando de uma recompensa qualquer genérica. Não, a ideia é a sua sorte, a sua parte, uma porção pessoal, única, que Deus determinou para Daniel, como um reconhecimento por toda a sua fidelidade. E o contraste disso tudo é, uau, impressionante. Pensa, Daniel passou a vida inteira falando de impérios corruptíveis, gigantes que virariam pó. E a recompensa dele é exatamente o oposto. É uma herança que não estraga, que não acaba, estável, eterna. Então, quando a gente junta essas três promessas, o que aparece não são só três ideias soltas. O que a gente vê é uma sequência única, poderosa, um verdadeiro caminho de esperança. Esse é o caminho do justo que essa promessa desenha pra gente. É como um mapa da jornada de quem é fiel. Você persevera na vida, isso te leva a um descanso em paz na morte, que por sua vez é seguido por uma ressurreição gloriosa e, no final de tudo, a posse da sua herança eterna. E é aqui que está o ponto central, a grande mensagem. Essa garantia, que foi tão pessoal para Daniel, acaba indo muito além dele. Ela se torna uma base de esperança para todo mundo. Um encorajamento universal de que ser fiel, mesmo no meio do caos, das maiores dificuldades, não é em vão. É a prova de que, no fim das contas, vale a pena servir a Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? No nosso mundo de hoje, que é tão cheio de incerteza quanto o de Daniel, de que forma uma promessa tão antiga assim, de descanso, ressurreição e herança, ainda pode nos dar esperança? O que significa ter uma garantia de algo eterno e estável quando tudo ao nosso redor parece tão passageiro? A resposta para isso, talvez, seja o maior legado que Daniel nos deixou.